Muito bem, boa tarde, sejam todos bem-vindos. E vamos dedicar o nosso estudo de hoje, Leilui Nishmat, para a elevação da alma de Sara Bat Yaakov. Que sua alma possa ter um descanso no Gan Eden e trazer brachot para toda a família. Uma vez, o Rebbe Shmuel, o quarto Rebbe de Lubavitch, o Rebbe Maharash, ele avisou para os seus alunos: vamos para Paris. Uma viagem longa. Um Rebbe que faleceu cedo com problemas de saúde, ele não tinha uma saúde muito boa e uma viagem muito longa. Os alunos não estavam entendendo. Eles chegam em Paris e o Rebbe diz: por favor, vamos para o Hotel Alexander. Era o hotel mais caro da cidade. Chegou no balcão, o Rebbe próprio foi até o balcão e disse que ele queria o quarto no mesmo andar do cassino. Os quartos mais caros do hotel. O hotel mais caro, o quarto mais caro, e os alunos se entreolhando, não entendendo o que está acontecendo aqui. Mas não se faz perguntas para um Rebbe. O Rebbe deixa essas coisas no quarto e entra no cassino. O pessoal foi lá, olha, que estranho, o que o Rebbe está fazendo? O Rebbe se senta do lado de um jovem que está jogando cartas, está tomando vinho. O Rebbe fica sentado do lado dele. Depois de um pouco, ele coloca as mãos no ombro e diz o seguinte: jovem, jovem, é proibido tomar esse vinho. Depois de alguns instantes, ele continuou: jovem, jovem, o vinho não kasher, ele entope a mente e o coração. E o Rebbe ficou muito comovido, o Rebbe ficou muito tocado com tudo isso que estava acontecendo, que nós não sabemos exatamente o que estava acontecendo, mas algo muito forte. Estava no ar uma tensão, e o Rebbe, com dificuldade, volta para o seu quarto. Ele precisa descansar, ele está emocionalmente, espiritualmente esgotado. Os alunos só observando, não entendendo. Depois de algumas horas, aquele jovem sai do cassino, começa a perguntar: cadê aquele senhor que falou comigo? Quando indicaram o quarto, ele pediu permissão. E ele ficou algumas horas conversando com o Rebbe. Ele saiu, o Rebbe falou para os seus alunos: podemos voltar para Lubavitch, vamos voltar para a Ucrânia, nós já cumprimos a nossa missão. Os alunos queriam entender um pouquinho, o Rebbe só disse o seguinte: fazia muito tempo que não vinha para esse mundo uma alma tão elevada. Só que essa alma tão elevada, a gente sabe que as forças do mal, elas não têm muita alegria em ver almas elevadas aqui, porque são inimigos diretos das forças do mal. E elas conseguiram capturar essa alma. Nós tivemos a chance agora de resgatar uma alma tão elevada. E assim foi. Esse homem, ele voltou para suas raízes, ele construiu uma bela família. E lá no discurso racídico, onde quer trazer essa história, no mamar do Rebbe, o primeiro mamar que o Rebbe falou, quando assumiu a liderança, lá está escrito família Kuf. Eu ouvi dizer que é a família Klein, uma família que começou a partir desse patriarca, desse jovem que voltou para os eixos depois dessa chamada do Rebbe Maharash. Isso nos traz para o assunto que nós começamos a falar semana passada, que é o conceito do reflexo, do amor reflexo, do reflexo do amor. Quando você se sente amado, você devolve com amor. Na verdade, não só o amor, qualquer sentimento. Quando que eu sinto algo, da forma que eu sinto, assim eu devolvo. Nós falamos sobre o amor entre pessoas como uma técnica, na verdade não técnica, mas acaba sendo também
positivo para uma forma de você se aproximar de pessoas, você manter pessoas, manter relacionamentos, influenciar pessoas. O sentimento genuíno é o que tem de mais forte. Isso nos traz para uma avaliação do grande amor divino por nós. Isso é muito importante, porque muitas pessoas entram em certo desânimo ou até depressão quando eles se sentem sós no mundo. Quando se sentem pessoas que não são queridas. Nós falamos muito da importância dos filhos se sentirem queridos pelos pais, mas cada ser humano ele precisa se sentir amado, ele precisa ter vínculos. E quando ele se sente sozinho, ele entra em depressão profunda. Só que ficar dependendo da aprovação de outros é difícil, porque a maioria tem baixa autoestima e não consegue nem se valorizar a si próprio, muito menos valorizar o próximo. E nós estamos carentes o tempo todo de aprovação. O Tânia nos convida para entender que nós somos aprovados, e nós somos queridos, nós somos amados por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Criador. E quanto maior a pessoa, ou quanto maior o ser que nos ama, maior o sentimento de alegria. Nós trouxemos o exemplo de uma pessoa muito importante que, de repente, ele fala para todos os assessores: me deixem que eu preciso falar com essa pessoa, que ele é meu grande amigo. Imagina como essa pessoa se sente. Então, quanto maior a pessoa, quanto mais importante a pessoa, e quanto menor a pessoa que está recebendo a atenção, maior o sentimento de amor e de alegria. Então, aqui nós vamos fazer um exercício para entender a grandeza do Criador, para entender quão pequeno nós somos perante todo o universo e quão forte é esse amor. Estamos prontos? Vamos trabalhar com matemática. Acho que fica uma forma mais fácil de a gente entender e fazer esse exercício mental. Quantas células nós temos no corpo humano? Em torno de 37 bilhões, correto? 37 bilhões. Vamos, então, agora ver quantas células tem entre todos os seres humanos do mundo. Vamos colocar mais ou menos, vamos fazer a grosso modo aí 7 bilhões vezes 37 bilhões. Então, em 37 bilhões, nós temos 12 zeros, certo? Agora, quantos zeros nós vamos ter em 7 bilhões vezes 37 bilhões? Nem sei quantos zeros são. Faz a conta aí. Aí depois, talvez 24, talvez seja 24. Agora, vamos pensar em incluir também nessa conta os animais. Quantas células nós temos em todos os animais do mundo todo? Já estamos aí em quanto? 50 zeros? Agora, isso tudo a gente está falando só do planeta Terra. E agora vamos incluir quantas estrelas nós temos na nossa galáxia. 200 bilhões? Mais ou menos. Agora, coloca isso perante todas as galáxias. Vocês já entenderam onde eu quero chegar? Nós chegamos aí numa quantidade muito grande de zeros. Mas sabe o quê? É tudo zero mesmo. É muitos zeros. Isso só tem valor quando tem algum número na frente. E esse número é o número 1, que é Hashem. Se você for tentar avaliar a grandeza de Hashem, nós temos uma noção muito, muito infantil de Hashem. Então, pensa a criança, como que ela aprende sobre Deus? Existe o meu pai, que ele é muito forte. Tem o professor de jiu-jitsu do meu pai, que ele é mais forte ainda. Tem o professor do professor, ou você pega qualquer outro caminho que seja, mas é mais ou menos isso. Tem essa pessoa que eu considero grande, tem a pessoa que está acima dela, talvez uma outra pessoa acima dela, e não vai muito mais do que isso. Então, a nossa noção de Hashem é muito limitada. Agora, se a gente pegar para avaliar a criação, que é essa recomendação da Kabbalah, fazer uma meditação, uma reflexão, pegar uma folhinha e ver como que essa folhinha ela tem
tantos detalhes, mas o que é essa folhinha perante toda uma árvore, perante uma floresta, perante o universo, e expandindo nossos horizontes e ver quão grande é Hashem e quão perfeito. Você estudar anatomia do corpo, vai ficar impressionado. Antigamente falavam que estudar ciência te afasta de Deus. Hoje em dia, eu acredito que quanto mais você estudar da ciência, você vai ver quão perfeito é essa obra e quão grande é Hashem. Então, esse é o primeiro exercício. A gente está agora, não estamos fazendo aqui a meditação na prática, nós estamos dando alguns elementos e cada um pode depois elaborar sozinho, mas o primeiro exercício é entender, porque quanto maior eu entender que Hashem é, e quanto menor eu sou, mais amado e feliz eu vou me sentir. Vamos visitar agora para o outro lado da moeda. Quão pequeno nós somos. Nós temos uma noção também infantil do nosso tamanho. Porque a gente fica convivendo aqui entre pessoas, e quem sabe aqui dentro da empresa ou dentro dessa sociedade eu tenho uma posição de destaque, e aí eu me considero importante. É importante a pessoa ter autoestima, não é para tirar a autoestima, mas é para lembrar que perante um mundo tão grande, eu sou muito pequenininho. E aqui a gente está falando perante o Criador. Um outro exercício que a gente pode fazer com números é o seguinte. A pessoa consegue falar mais ou menos 100 palavras por minuto. Certo? Então, quantas palavras a pessoa consegue falar em uma hora? 6.000 palavras. Quantas palavras a pessoa consegue falar por dia? Não depende de quem, mas o poder, o potencial máximo. Se eu fosse falar, tem gente que fala, tem gente que pode falar 18 horas por dia. Se eu falar 18 horas por dia, isso já dá, num dia, 108.000 palavras. Agora, calcula por 365 dias do ano. Já deu aí 39.420.000 palavras. Agora, calcula por 80 anos. Quanto que já deu? 3 bilhões, mais de 3 bilhões de palavras. Quanto que vale uma palavra em comparação aos 3 bilhões de palavras? 0,0000003. Se você parar para pensar, o que é uma palavrinha? Nada. Deus, ele criou o mundo com 23 palavras. 10 pronunciamentos. Agora, perante Hashem, então, se para mim uma palavra é insignificante perante todo o meu poder de fala, agora imagina o que são 23 palavras para o Todo-Poderoso, para o Criador. Então, esse mundo inteiro, todo esse mundo complexo que as pessoas passam milhares de anos tentando descobrir um pedacinho do mundo, isso tudo foi criado com 23 palavras. Então, imagine a grandeza de Hashem, imagine quão pequeno eu sou perante tudo isso. É menos do que um grão de areia, menos que uma gota no oceano. Isso não é para nos trazer para depressão, muito pelo contrário. É para entender que nós somos tão pequenos. Deus, ele é tão grande. E sabe quem ele escolheu? Os anjos não queriam deixar. Os anjos falaram para Deus, você vai dar a Torá para os humanos? O que os humanos têm a ver com isso? Eles são imperfeitos. E Deus, ele falou para os anjos, com todo respeito, me deixe passar que eu vou entregar a Torá para o mundo. Eu vou entregar a Torá para o mundo físico. Todo dia na oração, tem gente que tem... Gente, não, todos nós. É muito difícil, é desafiador a oração. Você pega aquele livro, fica passando páginas e páginas, e aonde você vai chegar lá? Está repetindo todas as mesmas palavras? Não. É maravilhosa. A Tefilá é justamente essa meditação que vai te trazer para um sentimento de plenitude. Na Tefilá nós falamos e descrevemos como que o mundo funciona. A gente fala sobre
o mundo vegetal, mineral, vegetal, animal, a gente vai subindo, a gente fala dos astros, a gente fala dos anjos, a gente fala do mundo tão grande. E no final de tudo, antes do Shema Israel, a gente fala Havat Olam Ha'aftanu. Quanto amor Hashem tem, que Hashem deixou tudo de lado. Não escolheu os planetas, os astros, não escolheu os anjos. Ele escolheu aqui embaixo. Havat Olam Ha'aftanu, Hashem escolheu descer e se revelar e dar a sua essência, que é a Torá, para esse mundo físico. Este é o sentimento máximo que eu posso ter na minha vida. Que o que tem de maior no mundo escolheu algo que aparentemente seria insignificante, mas se tornou muito importante. Então, como a gente resolve isso, essa questão? Onde está a humildade? Onde está a autoestima? É muito fácil. Eu sou muito importante, porque eu fui escolhido por Hashem, para uma missão. Então, fica muito claro. Moshe Rabbeinu, ele era um líder e falava, ele não se escondia. Ele era o homem mais humilde da terra. Como? Ele falava, eu sou o mensageiro de Deus, eu sou o homem que tem a palavra final aqui na terra. Me escutem, eu estou falando o que Deus está falando. Mas nada de orgulho, porque ele não falava isso com sentimento que eu alcancei isso com mérito próprio. Para ele era muito claro. Eu sou o melhor homem no mundo porque Hashem me escolheu, não deveria ser. Se Hashem escolhesse outro, ele seria muito melhor do que eu. Na prática, essa é a minha missão. Então, humildade significa incorporar com alegria e com responsabilidade a sua missão aqui na Terra. Então, esse sentimento pleno, muita autoestima, muita alegria, muita confiança e orgulho zero, é o resultado final que nós queremos chegar com essa reflexão, com essa meditação diária, que é as nossas orações. E aqui o Tânia, ele finaliza falando o seguinte, que nós temos dois tipos de demonstração de amor. Temos o abraço e nós temos o beijo. Isso consta no texto do Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos, onde que o rei Salomão ele coloca de uma forma de romance, quando na verdade ele está falando do romance do casamento cósmico, onde que Deus ele é o noivo e aquele noivo que ele vai buscar a sua noiva no lugar mais impróprio, no lugar mais sujo. E qual que é o lugar mais baixo do mundo? Quando a gente fala lugar mais baixo do mundo, muita gente imagina que é o Mar Morto. Não estamos falando fisicamente. Espiritualmente, existe o símbolo do lugar mais baixo do mundo? Não hoje, mas na época da Torá, ou antes da Torá, era o Egito. O Egito era o símbolo do lugar mais impuro do mundo. Era a potência do mundo e o lugar mais imoral. Era espiritualmente o lugar mais baixo do mundo. Tanto é que o líder deles, que era o faraó, não só que ele não reconhecia o Criador, ele dizia que ele próprio era o Criador. Então, ele renegava toda e qualquer dependência e qualquer respeito à autoridade divina. Então, é o símbolo máximo da clipá, na linguagem da Kabbalah, que são as cascas que encobrem a realidade. O que acontece? O que nós comemoramos em Pesach? O êxodo, mas não é apenas o êxodo, é o Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu, o rei dos reis. Ele próprio, como a gente lê na Agadá, não mandou um anjo, não mandou nenhum emissário, ele próprio desceu aonde? No lugar mais baixo. Ervat Haaretz, o lugar onde era o pudor da terra, falta de pudor da terra, que era o Egito. E Deus ele se revela e ele fala, eu escolhi os humanos para dar a Torá. Anjos, saiam da frente. Todos os outros seres espirituais, o que são anjos? Anjos são seres espirituais. Quantos anjos existem? Milhões, bilhões de anjos. Existem muitos, muitos anjos. E o curioso é que os anjos, tem uma frase que a gente fala todo dia nas orações, um pouquinho do Shema Israel, que a gente fala que os anjos eles estão querendo saber, estão louvando Deus, estão querendo se aproximar de Deus, e eles perguntam, Deus, aonde que está? E ele me conta, aonde que se encontra a sua glória? E os próprios anjos respondem, Malá, Kolares, que você quer encontrar Deus na sua essência, vai para a terra, é nas mitzvot, é lá na terra física,
no dia a dia, lá que nós podemos encontrar a essência de Hashem. E isso vem de duas formas, o abraço e o beijo. O que é mais forte, um abraço ou um beijo? Por um lado, o beijo, ele pode ser que parece mais intenso, mas por outro lado, o abraço, ele te envolve, ele te prende de todos os cantos, não é uma coisa, não é um toque parcial, você pega, envolve a pessoa por completo, e não só isso diz a Kabbalah, que você também aceita as costas, você não pega a sua parte da frente, no sentido que você não quer só a parte que lhe agrada, você quer a pessoa como um todo. No sentido da união com Hashem, existe o conceito do beijo, existe o conceito do abraço. Então diz a Kabbalah, nós temos o beijo aqui, está falando do beijo na boca, que existe o contato físico, existe também a união do espírito. Isso que é a ideia que a Kabbalah lá traz. Que no momento que a pessoa ela estuda a Torá, existe o contato da minha boca com a boca de Deus. Por quê? A palavra de Deus é a Torá. E eu falando, estudando com a boca, eu estou conectando boca com boca. Então, o estudo da Torá é chamado de Deus beijando o homem. O abraço, diz o Zohar, diz a Kabbalah, que as mitzvot, elas são correspondentes aos 248 órgãos de Deus. O que quer dizer que Deus tem órgão, Deus tem formato? Não. Mas da mesma forma que eu tenho órgão, e o órgão ele atrai uma força vital, então o órgão do olho, ele atrai o poder da visão, e assim por diante. Cada mitzvah é um órgão no sentido que ele atrai uma força divina. No momento que eu cumpro as mitzvot, eu crio a estrutura, nós temos 248 mitzvot positivas, eu crio a estrutura do corpo, e tem o abraço de corpo com corpo. Obviamente, estamos falando no sentido espiritual, mas, novamente, a Torá é a demonstração através do beijo e as mitzvot é a demonstração através do abraço. E por isso que o mais forte de tudo é o estudo da Torá, porque o estudo da Torá, ele é uma mitzvah, ele é o estudo de Torá, então ele acaba sendo um beijo e abraço ao mesmo tempo. Por isso que nós damos preferência, se é possível, para o estudo da Torá, em comparação às outras mitzvot, quando tem uma aparente contradição entre elas, como nós já explicamos em outras aulas. Mas lembrando que no abraço nós temos o braço direito, o braço esquerdo e o corpo. Assim também, a estrutura das mitzvot, nós temos direita, que é chesed, que é generosidade. Então, por exemplo, você visitar um doente, você ajudar um necessitado, isso é chesed. Nós temos o braço esquerdo, que é justiça, impor limites. Nós precisamos e devemos colocar limites, são as 365 mitzvot negativas, o que nós devemos fazer para não fazer, para preservar essa boa relação. E o rachamim, o equilíbrio entre o direito e a esquerda, é o equilíbrio necessário, que é, por exemplo, advertir o próximo. Existe uma mitzvah da Torá de você advertir alguém que está fazendo uma coisa errada. Advertir como? Com raiva? Não. Com amor. Então, justamente porque você ama ele, você vai impor limites. Então, você vai ter aqui um equilíbrio entre a generosidade e a disciplina. Mas, de qualquer forma, nós aprendemos aqui o conteúdo para uma reflexão importante diária. Lembrar que o maior de todos, o Rei dos Reis, escolheu o menor de todos, que sou eu. Por que eu sou o menor de todos? Porque todos os seres vivos, eles reconhecem a responsabilidade deles. O ser humano é o único que escolhe, muitas vezes, ignorar a sua responsabilidade e ir atrás do prazer imediato. Então, eu sou o menor dos menores, mas eu fui escolhido. E eu sou amado com um amor intenso do maior dos maiores para o menor dos menores. E esse sentimento de ser querido e amado do jeito que eu sou uma peça indispensável para essa obra toda. Eu sou o escolhido para esta missão específica, que é a minha missão de vida. Não tem outra pessoa que vai realizar. Eu fui escolhido e sou muito importante para todo esse empreendimento que é fazer desse mundo um mundo melhor. E aí eu me sinto capacitado, motivado para poder cumprir a minha missão e enfrentar mais um dia com alegria.
eu acho que uma lição que fica para todos nós é o seguinte: se Deus, o Rei dos Reis, pode e desce para se relacionar comigo, como que nós também devemos deixar de ser tão restritos com as pessoas que nós vamos ajudar? Então, tem pessoas que falam, bom, eu vou ensinar para você, mas você tem que estar mais ou menos na mesma classe, no mesmo nível. Lembrar de que Deus, ele desce até o mais baixo. Nós podemos também descer para níveis que talvez saiam da nossa zona de conforto, mas ajudar uma pessoa, seja com conhecimento, qualquer tipo de ajuda, no nível que a pessoa se encontra, e reconhecer e dar importância para aquela pessoa do jeito que ela é, e obviamente não só dar carinho e amor do jeito que ela é, mas tentar aos poucos fazer com que ela cresça e evolua também na vida. Temos trabalho pela frente. Boa sorte para todos nós.